a história do Fernandão também é curiosa, porque eu não esqueço nunca do que acontece. Eu sempre fico com aquilo na cabeça. Vai, Chico, fica aí. Vai, acho que ele vai esquecer do podcast. Não vai esquecer, não. Eu pergunto quem lembra. Não, lembro de tudo. Eu tinha 2 jogadores, eu era diretor da base, Denilson. Eu não comecei direto lá, eu comecei por baixo. Eu fiquei 20 anos no clube. Eu ia te perguntar, eu estava esperando o senhor chegar no auge para falar, mas calma aí também. Não. Eu fiquei 20 anos. Mas vamos lá. Comecei como advogado, fui pai de atleta, daí virei diretor da base. Quando diretor da base, o Odair, que é treinador do Atlético Paranaense. Odair Hellmann. O Odair Hellmann, que é um treinador de destaque hoje no Brasil. E o João Gabriel goleiro, goleiro, virou advogado. Eles eram advogados, eles eram convocados sempre para as seleções olímpicas do Brasil. E os integrantes da seleção olímpica além deles, tinha o Perdigão, tinha o Adriano Gabiru, tinha o Alex Cabeção, tinha o Fernandão, né? Que geração. Era uma geração, o Edu Schmidt. Dava trabalho essa geração. O Edu Schmidt. Tudo campeão. E aí, naquela época, nesse ano, o grande jogador do Rio Grande do Sul era o Jardel. Então os colorados queriam um centroavante de área, um centroavante cabeceador. O que mais queriam era... Que era a referência, era o Jardel. A referência era o Jardel, porque o Jardel cansava de fazer gol em nós, né, Chico? Sabe disso. Sim. Aí os 2 voltaram da seleção e foram falar comigo, tem um jogador na seleção que é do Goiás, talvez dê para o senhor contratar ele e tal. Fernandão. Daí eu fui atrás do Fernandão, só que aí eu não tinha condições de contratar o Fernandão. Mas eu fiquei com o Fernandão na cabeça. Então quando o Fernandão foi para a França, eu fiquei acompanhando o Fernandão, monitorando. Quando eu soube que ele estava na reserva e estava mal, eu tinha um volante chamado Marabá, te lembra do Marabá? Lembro, o volante que era do Goiás, que foi pro Inter. Chamei o Marabá e disse, Marabá, liga pro Fernandão, vê se ele quer vir para cá, que era contemporâneo dele. Sim. Aí o Marabá ligou pro Fernandão, o Fernandão disse que estava negociando com o Flamengo, mas que naquela época o Flamengo era tido como um clube que não pagava a conta, que não cumpria compromisso. Que ano a gente está falando, presidente? 2005? Não, isso aí foi em 2004. 2004. Aí o procurador do Marabá, que estava sabendo do assunto, o nome dele é Wagner Cruz. Wagner Cruz se credenciou para procurar o Fernandão e tentar trazê-lo. Aí foi lá o Wagner Cruz, proporcionou um encontro meu com o Fernandão em Goiânia. Ele estava livre, ele ia ficar livre, porque ele ia voltar para o Brasil. Sim. Tinha a proposta do Flamengo, ele preferiu a nossa e acabou no Beira-Rio, virou o maior jogador dessa história. Entendeu? É que teve ouvindo, obviamente, a trajetória, quando nasce um negócio, quando contrata um jogador, tem um feeling, um sentimento do time, né? Porque quando você tenta Fernandão no Goiás, provavelmente era um valor. Quando você percebe que o jogador, e aí vem de experiência, você percebe que o jogador tá num lugar, tá infeliz, tá triste, não tá jogando, tá no banco de reserva, peraí, eu acho que é mais fácil eu convencê-lo em sair, porque aquele cenário daquele momento para ele não é legal, então acho que vai ser mais fácil. Foi mais ou menos isso. Foi exatamente. Porque aí o Fernando toma a decisão aconteceu de a mesma coisa. O Yali saiu do Ceará, foi pro Paysandu. No Paysandu ele foi pro Boca Juniors. Boca. Aí depois foi pro México. Quando ele estava no México, o time dele não se classificou, ele ficou 6 meses sem jogar. 6 meses sem jogar. E estava também na tristeza, no ostracismo e tal. E aí eu tô sempre de olho, né? Ou seja, tu namora o cara muitos anos antes, né? Até virar a contratação. Aí o procurador dele, que sabia que eu gostava do Yali, me perguntou, o Yali quer voltar pro Brasil. Traz correndo. E aí o baixinho chegou, primeiro treino dele, se lesiona o Sobs, ele ia ficar no banco do Sobs. Se lesionou, o Muricy colocou ele, jogamos contra o São Paulo, ganhamos 3-1, ele fez um gol e deu passe. Essa informação é desnecessária nesse momento. Essa desnecessária. Não, mas já precisa, né? Já que nós vamos falar de tudo aqui, todo mundo vai ter que aguentar, é a tua vez de aguentar. Como é que convence o Fernandão? Eu sei que o Flamengo tinha uma outra fama naquela época, né? Mas o Inter, ele se tornou muito maior por causa do Fernandão, inclusive. Mas depois disso, naquele momento, o Inter estava ainda querendo ser protagonista. Como é que convence o Fernandão naquele momento? É que eu fui para Goiânia, eu fiquei uma tarde inteira lá na churrascaria do Chitãozinho Chororó e falando, e expondo planos, e expondo situações e mostrando que o clube tinha crescido. Denilson, quando eu comecei no clube, lá, para te dar uma ideia, na questão administrativa, nós tínhamos 7 mil sócios. Na época do Fernandão, a gente já tinha 50 mil sócios.
E quando saímos em 2010, tinha 112 mil sócios. O clube que mais tinha sócios na América do Sul. Então esse crescimento do clube passou a ser uma coisa visível. Sim. Então o jogador se atraía. E aquela Que é conversa, algo importante. e aquela conversa de boleiro, que tu sabe que existe, depois que a gente atrasou o salário no primeiro ano, permanentemente, a partir de janeiro de 2013, nós nunca mais atrasamos nada. Entendeu? Então o jogador se comunica, o Flamengo está atrasando, Inter não está atrasando. Pô, ele sabia disso. Ele sabia que lá no clube o que fosse combinado seria cumprido. Né? E ele preferiu. E os jogadores, eles se falam, né? Se falam. Vai que a barca é boa. Se falam. Não, vai lá que os caras estão pagando em dia. Não, lá o clima é bom, lá a estrutura é legal. Os jogadores vão conversando sobre isso. Você né? usou uma frase aí que eu acho que passou batido por mim. Você falou do Fernandão, o maior jogador da história. Não, o maior jogador da história. Você considera o Fernandão o maior jogador da história? O melhor jogador da história é o Falcão. Ok. Mas o maior é o Fernandão. Por quê? Pelo significado, pela participação que ele teve, pela influência que ele teve, né? No título, né? Não, ele foi impressionante. E aí, já te perguntando, o tamanho da perda prematura. Sim, é incompreensível, né? Incompreensível. Até hoje os colorados veneram o Fernandão, um ídolo que nós temos, e pela postura de pessoa, pela pessoa... Todo mundo fala né? isso. Pelo caráter dele, pelo que ele representou dentro do clube, sem dúvida nenhuma. Né? Isso é um legado, isso isso é um legado que ele deixa não só para os torcedores, para o clube, mas principalmente para a família dele, para o filho que joga bola, que joga futebol. O filho dele futebol. está jogando no Vila Nova de Goiás. Cara, agora, isso o Enzo. deve ser um legado, né? Eu torço muito. Deve ser demais isso. Parece um menino. Cabeça boa, a Fernanda, a mãe dele, cuida muito dos filhos, da Eloá e do Ele do tinha Enzo. 12, 13 anos, eu acho, no falecimento. Realmente foi uma perda, assim, sem comentários. É muito difícil falar sobre isso. Presidente,